Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar as bacias hidrográficas. Na nossa aula anterior nós destacamos a parte que compõe a camada de água, camada essa que faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso viver, da nossa alimentação, faz parte do nosso corpo. Então eu destaquei na nossa aula anterior, a hidrosferas e as águas continentais. Falei como surgiu a água, no planeta Terra, o ciclo hidrológico ou o ciclo da água, Falei o processo, expliquei o processo do ciclo hidrológico, a questão dos rios, lagos, lagoas, lagunas, enfim, os diversos reservatórios de água que nós temos no nosso planeta. A questão da distribuição de água também na superfície terrestre, que é extremamente importante, Por exemplo, nós temos em torno dos 100% de água que envolve o planeta Terra, nós temos 97,5% de água salgada e vai sobrar aí 2,5% de água doce, Desses 2,5% de água doce, 68,9% estão nas calotas polares e geleiras, 29,9% estão em água subterrânea, 0,3% em rios e lagos e 0,9% outros reservatórios. Isso significa dizer o seguinte: a disponibilidade de água doce, disponível, ela é muito reduzida e água potável, então, deve cair mais ainda. Então, nós explicamos isso na nossa aula anterior, E na nossa aula de hoje nós vamos abordar as bacias hidrográficas, Talvez você esteja se perguntando, mas professor, o que é uma bacia hidrográfica? Tá certo? E talvez a pergunta que esteja na cabecinha de vocês é, mas professor, o que é uma bacia hidrográfica? A gente tem que lembrar que o relevo, ele apresenta desníveis. Ela apresenta uma variação em metros. Essa variação, ela promove um deslocamento ou um escoamento da chuva, da água da chuva, Então, tendo como destaque esse desnível do terreno, nós temos uma área que ela é capaz de deslocar, uma área de captação de água, que é capaz de, muitas das vezes, induzir, ou melhor, direcionar essa água para um mesmo ponto, Então, uma bacia hidrográfica, ela é uma área ou uma região que drena, que escoa um rio principal e os seus rios menores, os seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso de água, abastecendo, Aí aqui eu botei para vocês os elementos que compõem uma bacia hidrográfica, O afluente, o leito principal, o lençol freático, que é essa água subterrânea, o divisor de águas, que é essa área mais elevada do terreno e que separa uma bacia da outra, A nascente, a foz do rio, que é a extremidade do rio, o fundo do vale, que é a área mais deprimida do relevo. E aí eu botei o exemplo dessa couve, Tentem imaginar o seguinte, pensem que essa área central aqui da couve, ela é o rio principal. E essas raízes, entre aspas, da folha, essas veias das folhas são os afluentes, são os rios menores. Basicamente, isso é uma bacia hidrográfica, A bacia hidrográfica, ela se assemelha, na sua característica, na sua forma, muito a uma couve, tá certo? E aqui eu botei o exemplo, da bacia hidrográfica que a escola se insere, a bacia do centro do rio, Então, existe um conjunto de rios que drenam de uma área mais elevada até o oceano. No Brasil, nós temos aquilo que a Agência Nacional de Águas, a academia, chama de região hidrográfica. Como assim, professor, região hidrográfica? A região hidrográfica ela é caracterizada como a área do território
né, compreendido por uma bacia, um grupo de bacias ou subbacias hidrográficas que são unidas, né, que são próximas, com características naturais, sociais, econômicas semelhantes, né? Então, a bacia hidrográfica ela acaba sendo utilizada como uma forma de planejar o território a partir da bacia hidrográfica. E aí nós temos, de acordo com a Agência Nacional de Água, 12 regiões hidrográficas, né? Ou seja, 12 áreas que apresentam semelhanças no que diz respeito aos aspectos econômicos, aos aspectos naturais, aos aspectos sociais. São muito semelhantes. E aí eu destacaria para vocês a bacia hidrográfica do Amazonas, né? É essa em verdezinho aqui. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas é a mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre, ocupando uma área superior a 7 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, a nascente do Rio Amazonas, ela nasce no Peru, né? Nos Andes peruanos. Essa bacia continental se estende sobre vários países da América do Sul: Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana Francesa. Esta detém cerca de 60% do total da área da bacia. Ela corresponde a 42% da área do país e possui uma quantidade de água 3 vezes maior do que outras regiões hidrográficas. Outra bacia hidrográfica importante que eu queria destacar para vocês é essa do Tocantins-Araguaia, né? Bacia hidrográfica, ela apresenta uma importância no contexto nacional, pois se caracteriza pela expansão do cultivo de grãos, né? E pelo grande potencial hidroenergético, né? Ocupa uma área correspondente a 10,8% do território nacional e abrange os estados do Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Outra também de bastante relevância é a do Rio São Francisco, né? Essa em cinzazinha aqui. A bacia hidrográfica do São Francisco tem grande importância para o país, não apenas pelo volume de água transportado em uma região semiárida, mas também pelo potencial hidroelétrico de aproveitamento de 13% do total brasileiro e por sua contribuição econômica para a região. E para finalizar, a bacia do Paraná, né? A bacia do Paraná apresenta grande importância no contexto nacional, pois possui o maior desenvolvimento econômico do país, em cerca de 30% do contingente populacional. Isso significa dizer que na bacia do Paraná, a maior parte da população brasileira ela está nessa área dessa bacia, né? Na bacia do Paraná. E existe uma grande utilização para a indústria, uma grande utilização para a área de energia, etc. E aqui nós temos o fluxo dos rios do Brasil, né, de forma bem ampliada. É basicamente como os rios fluem no Brasil, tá? Vocês percebem que eles, em grande parcela, se deslocam no Oceano Atlântico, né? A gente percebe, seja lá no Amazonas, o Rio Madeira, etc., o Tapajós, o Xingu, o Rio São Francisco vão em direção ao Oceano Atlântico. Mas, professor, o senhor falou o que são as bacias hidrográficas, o senhor falou que existe uma rede que drena essa água, o senhor falou das regiões hidrográficas, mas existem muitos desafios no que diz respeito às bacias hidrográficas, né? E eu gostaria de falar para vocês. A principal preocupação no que diz respeito às bacias hidrográficas é o processo de ocupação humana e a urbanização dessas regiões. Ou seja, a ocupação, a construção em área de uma bacia, de um rio, ela prejudica em muito, né, o desenvolvimento dessa bacia. Então, a construção de barragens, como eu coloquei para vocês, né, grandes lagos artificiais são construídos para a implementação de usinas hidrelétricas, que correm principalmente em rio e planície. O crescimento desordenado das cidades, eu coloquei aqui uma imagem de satélite da área da bacia da Guanabara. Outra questão também que a gente poderia destacar, né, que são as práticas agropecuárias incorretas. Por quê, professor? Porque existe muitas das vezes uma utilização, né, de produtos químicos na área da agricultura em grande quantidade, que gera contaminação do solo, dos rios e dos lençóis freáticos. E por fim a estruturação de hidrovias, né? Ou seja, as obras de drenagem e o alargamento das margens dos rios podem gerar problemas relacionados à mudança do curso natural do rio e à perda da biodiversidade.
né? E aí, galera, a gente parte para a parte da nossa aula que fala sobre os aquíferos. Os aquíferos, de forma bem resumida, são imensos reservatórios subterrâneos, né? Esses são os aquíferos. Isso é um aquífero. É uma formação geológica que possibilita, por meio de suas rochas, né, áreas de poros, de buraquinhos, e esses poros vão sendo preenchidos por águas subsuperfície, né? Esses poros vão sendo preenchidos por essas águas, formando os aquíferos, né? Então, nós temos, né, o que são. Então, a água subterrânea é aquela que se localiza abaixo da superfície da Terra, preenchendo poros do solo ou vazios de águas de rochas sedimentares, né? Então, nós temos inúmeros aquíferos no Brasil, né? Por exemplo, nós temos o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão, Cabeças, né? O aquífero de Furnas e por aí vai. Mas eu gostaria de destacar para vocês os dois maiores, tanto no que diz respeito à expansão, à área de cobertura de território, tanto no que diz respeito a volume de água, né? Então, o aquífero com maior volume de água é o aquífero Alter do Chão, né? Só para que a gente possa ter uma ideia, o aquífero Alter do Chão, né, lá no estado do Pará, a extensão superficial do aquífero Alter do Chão, ela é menor em relação ao aquífero Guarani, né? Porque a gente percebe que com o aquífero Guarani nós temos parte no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Contudo, existem dados preliminares que apontam em torno de 86 mil quilômetros cúbicos de água no Alter do Chão. Então, ele é menor em área, mas muito mais elevado em volume de água. O aquífero Alter do Chão já é o inverso. O aquífero Alter do Chão, ele é maior em área, né? Ele é internacional, tem tanto no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Contudo, ele apresenta a capacidade do aquífero Guarani gira em torno de 45 mil quilômetros cúbicos, né? Então aqui eu botei mais uma imagenzinha para ficar bem compreensível. O aquífero Guarani, ele é um aquífero estritamente brasileiro e não à toa, né, que ele está na área da bacia do Amazonas, né? E só para abrir um parênteses aqui, o Brasil ele tem 12% de toda a água doce do planeta. Isso é muita coisa. Há quem diga que o Brasil ele é a Arábia Saudita da água, ou seja, a Arábia Saudita ela é um grande expoente no que diz respeito ao petróleo, e o Brasil ele é um enorme ator no que diz respeito à água, né? E aí, galera, eu passo a chave para vocês. Vocês lembram-se daquele trabalho que nós desenvolvemos em sala, sobre o mapas, etc? Então, eu quero que vocês desenvolvam as regiões hidrográficas do Brasil, né? Eu estou voltando aqui para mostrar para vocês. Eu quero que vocês façam um mapa com as regiões hidrográficas do Brasil, semelhante ao que está aqui. Mas só que o que eu fiz? Eu coloquei um link, que esse link direciona para vocês o que eu quero que vocês façam, né? Desenvolvam o mapa das regiões hidrográficas do Brasil, insira no mapa a legenda, a escala e a orientação, que é a rosa dos ventos, né? E aí vocês podem usar papéis com cores diferentes, erva, fica de acordo com aquilo que vocês têm disponível. E aqui embaixo está o link para vocês terem acesso a essa fonte. Querido, foi um enorme prazer dar aula para vocês. Até uma próxima e um grande abraço.